bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez nós podemos estar em louvor, em adoração ao nosso Deus. Nesse final de semana, de uma maneira especial, a gente decidiu gravar então o nosso culto, porque a nossa internet está bem instável devido àquilo que aconteceu essa semana, o vendaval e tudo mais. Então, queremos ter um momento também de culto, não vai ser ao vivo, né, como a gente noticiou, mas que a gente possa ter um tempo especial também, que você possa aproveitar esse tempo para louvar o nome do Senhor. E eu quero trazer-lhes uma palavra que para mim tem sido muito especial nesse tempo que a gente tem vivenciado, nesse tempo que a gente tem vivido. É uma palavra que retrata quando Jesus de fato inaugurar o seu reino, e a Bíblia diz que ele voltará então pela segunda vez, e aí ele vai poder levar todos que creram na sua obra, que se renderam a sua cruz. E Apocalipse 21, ele vai dizer assim: ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meus amados, aquilo que Jesus está fazendo na cruz, a partir da sua ressurreição, e através da cruz ele opera em nós maravilhas, ele opera em nós transformações. Ele está fazendo novas todas as coisas, todos os dias, novas todas as situações que a gente se encontra, e ele está restaurando quando nós permitimos que ele então assim trabalhe em nossos corações. Então que você também, juntamente conosco, possa ter esse tempo especial de culto, de adoração, de louvor ao nome do Senhor. E nós queremos cantar que esse nome de Jesus é lindo, esse nome de Jesus tem todo o poder.
Jesus, teu nome é aquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, porque tu és aquele, Senhor, que venceste a morte, e na cruz tu revelaste, Senhor, toda a tua obra de amor, na cruz tu revelou, Senhor, toda a tua graça. E Deus, nessa manhã, nós queremos lhe buscar, nós queremos te adorar, Senhor, e pedir que no nome de Jesus, Senhor, tu possas estar presente conosco, e que tu possas, Deus, por meio da tua palavra, por meio, Senhor, do teu Espírito Santo, encontrar, Senhor, a nós nessa manhã, de maneira, Senhor, que possamos também, Senhor, estar engajados, Senhor, a ouvir a tua voz e dispostos a praticar a tua palavra. Por isso, amado Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, tu possa estar trabalhando em nossos corações, e que Deus, tu possas também estar derrubando por terra, Senhor, tudo aquilo que tenha nos afastado de te buscar, Senhor, de te encontrar nessa manhã de domingo, Senhor Jesus. Que em nome de Jesus, Senhor, tu possas estar operando em nós por meio da tua palavra, e que nós, Pai, possamos aprender a te obedecer, e que tu possas, Deus, portanto, estar operando em nós transformações, que tu possas estar fazendo dentro de nós todas as coisas, Senhor, novas, como diz a tua palavra. Senhor, eu creio que tu, enquanto não inaugura por completo o teu reino, Senhor, tu está transformando nós dia a dia. Por isso, Senhor, que nesse dia tu possa também estar mais uma vez transformando o nosso coração, Senhor, para que possamos ser mais parecidos contigo, que possamos ser mais semelhantes a ti, Senhor. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco aqui, agora, em cada lar, em cada um que está buscando, Senhor, a tua presença neste momento. Assim eu oro, Senhor, pedindo em teu nome. Amém. Vamos dizer que nós estamos reunidos na presença do nosso Deus. Essa música, ela fala que nós nos reunimos aqui, né? Talvez de uma maneira muito diferente do que nós costumamos cantar. Nós não estamos com os irmãos, as irmãs da nossa comunidade reunida, mas a gente pode junto dizer: Senhor, nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos com a nossa família, nós nos reunimos com as pessoas que estão em nossa casa, nós nos reunimos, Senhor, em comunidade também nessa manhã, e nós te buscamos. Por isso que você possa também louvar a Deus e dizer: Senhor, que algo novo possa acontecer dentro de mim nessa manhã, e que teu Espírito Santo tenha plena liberdade de fazer esse algo novo que tu desejas para mim. Amém? Vamos louvar a Deus. Aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Jesus tem preparado para nós um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez a gente se encontra, né, nesse tempo, nesse espaço, para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje, de maneira especial, eu quero falar sobre iniciar essa nova série chamada Novos Hábitos no Novo Normal. E eu quero hoje basicamente aprofundar a questão do que são hábitos, né? Tem um livro que é um livro que tem bastante aceitação na questão da temática do hábito, chamado O Poder do Hábito, que é um livro que é muito vendido,
E ele fala que um hábito ele se dá quando existe a formação de 3 coisas. A primeira é o que ele chama de gatilho. Por exemplo, eu percebi que eu estou acima do meu peso e eu preciso emagrecer. Então, esse é um gatilho, eu preciso emagrecer. Depois disso, então, eu passo para uma rotina, que é o segundo item. Ou seja, para emagrecer, eu começo a fazer exercício, eu começo na academia, eu começo a correr. E depois disso, então, vem a recompensa. Ou seja, eu comecei a fazer, então, a minha academia, comecei a correr e eu comecei a perder peso e isso me satisfaz. E quando acontece esse ciclo, esse loop do poder do hábito, acontece então um hábito, ou seja, eu tenho um gatilho, eu tenho uma rotina e eu tenho uma recompensa. E quando acontece isso, eu vou criando um hábito. Mesma coisa também, por exemplo, para aqueles que fumam, né? Muitas pessoas começam a fumar hoje porque ou estão com a vida acabada, não tem mais esperança, ou porque estão brigados com o marido, com a mulher, ou porque tem uma situação difícil e começam a fumar. Isso vira uma rotina. E a recompensa depois é todo o alívio, aquilo que a nicotina, todas as drogas, elas usam, né, para diminuir a ansiedade da pessoa. Ou seja, esse loop forma uma rotina e forma um hábito. Os seres humanos são seres de hábitos. E hábitos são ações que repetimos com frequência, conscientemente ou não, até o ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Por exemplo, como lavar as mãos, ou comer um doce depois do almoço, ou mesmo dirigir. Né? Para aqueles que estão aprendendo a dirigir, né, você tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, mas depois de um tempo você faz isso no automático. Ou seja, é um comportamento aprendido, bom ou ruim, que mantemos de forma automática, sem pensar nele. Isso é um hábito. Portanto, é impossível viver sem hábitos. E eles facilitam o nosso dia a dia e liberam, então, a nossa mente para que possamos aprender coisas novas. Ao mesmo tempo, quando nós estudamos um pouco mais o que um hábito faz, né, os cientistas, os que estudam, eles vão dizer que os hábitos surgem porque o cérebro procura continuamente maneira de poupar esforço e economizar energia. Todos nós temos hábitos e, portanto, eles são uma vantagem enorme. Você já pensou se todas as coisas que nós fizéssemos, nós tínhamos que pensar para fazer, por exemplo, uma caminhada, agora a primeira perna direita, depois perna esquerda, perna direita, perna esquerda, ou dirigir, toda vez que a gente entrasse num carro, a gente tinha que pensar no soltar a embreagem, a gente tinha que pensar na marcha que colocar, ou seja, a gente faz coisas no automático, e o cérebro usa isso para, de alguma forma, ele também economizar energia, porque senão ao final de um dia nós estaríamos imensamente cansados. Ao mesmo tempo, o hábito nos dá segurança. Existe uma zona de conforto. Nós gostamos daquilo que nós fizemos e é profundamente confortante para o corpo ter um hábito. Ou seja, quando a gente tem um hábito, quando a gente tem uma rotina, né, as coisas vão acontecendo e é profundamente confortante a gente ter esse ritmo. E ao mesmo tempo, apesar disso, nós precisamos avaliar constantemente os nossos hábitos, porque existem tanto hábitos bons como hábitos ruins. Ou seja, um hábito facilmente pode se tornar uma zona de conforto, mas ele pode ser um perigo para nós. Porque, por um lado, a zona de conforto nos acalma, nos protege. Por outro lado, ela não exige de nós o melhor que nós podemos dar. A repetição me tranquiliza, mas ao mesmo tempo não gera mudanças, né? E por isso é importante a gente se conhecer. Meu querido, eu quero hoje conversar com você acerca daquilo que nós somos chamados pela palavra de Deus a olhar para nós,
para que nós possamos nos conhecer. E tem um personagem bíblico, tem um homem na Bíblia chamado Paulo, que foi um missionário, e Paulo, eu acredito que se conhecia muito profundamente. Ele, na carta que ele escreve aos cristãos que viviam em Roma, portanto, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 a 19, ele diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ou seja, ele diz que ele não entende, ele não sabe porquê, mas ele não faz o que deseja, ele faz muitas vezes aquilo que ele odeia. E ele continua: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ou seja, se ele não faz aquilo que ele deseja, ele admite que existe uma lei que é boa, existe uma moral, existe algo certo a fazer, mas ele não faz isso. E neste caso, como ele continua, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Nessa passagem, Paulo está se despindo, ele está abrindo a sua alma, e ele fala de uma experiência que é da essência humana, ele fala de uma experiência que é minha, que é sua, e ele sabia o que era o bem, ele desejava fazer o bem, entretanto ele não conseguia fazer. Assim também somos nós sabemos o que é o bem, nós sabemos o que é o melhor para nós, mas muito daquilo que a gente faz, muito dos hábitos que nós temos, são algo que nos prejudica. Ao mesmo tempo, ele sabia o que era o mal, a última coisa que ele queria fazer era o mal, entretanto, ele o fazia. Ele sentia-se como numa personalidade dividida. E para Paulo é importante a gente entender como ele enxergava a vida. Para Paulo, existia uma história que moldava a sua história. E essa história começava lá quando Deus criou o ser humano. E a Bíblia diz que Deus criou o ser humano bom. Os hábitos do ser humano eram bons. A vida do ser humano era boa. As escolhas que o ser humano fazia eram boas. Deus cria o ser humano em perfeição. Deus cria o ser humano para ser bom. No entanto, a Bíblia também nos relata que Deus, na sua perfeita criação, criou o ser humano livre. E na liberdade que o ser humano tem, o ser humano decidiu se desconectar do Criador. O ser humano decidiu romper com o Criador. A Bíblia chama isso de pecado. E Paulo, ele tem uma consciência clara aqui. Ele diz que aquilo que ele faz de mal, aquilo que ele não queria fazer, é por causa do pecado em sua vida. Ou seja, o pecado, ele traz a morte da boa vontade. E o pecado gera em nós atitudes, ações, rotinas, hábitos que não são da vontade do Senhor. Por quê? Porque o pecado nos escraviza para fazer coisas que não nos são boas. Agora, existem algumas coisas que Paulo ele deixa claro aqui nesse texto e eu quero com você também conversar. A primeira coisa que nós devemos entender é: se conhecer o bem fosse suficiente, a vida seria fácil, não é? Se apenas a gente ter um entendimento do que é bom fosse suficiente para nós, seria muito fácil. Por exemplo, nós podemos saber exatamente como jogar golfe, saber todas as regras, saber como se joga tudo, né? Estudar o mais profundamente do que significa jogar golfe. Mas isso está longe de sermos capazes de jogá-lo. Ou seja, não adianta a gente conhecer o bem. Se conhecer o bem fosse suficiente, a vida seria muito fácil. Podemos saber como se deve escrever uma poesia, mas isso não está longe, nos faz longe de sabermos capazes de escrever uma poesia. Podemos saber como devemos nos conduzir numa situação, mas isso também não quer dizer que nós estamos
realizando corretamente a ação correta naquela situação. Ou seja, nós estamos longe de ser capazes de nos conduzir assim. Então, aqui existe algo que nós precisamos dar atenção, que existe de fato uma diferença entre o que nós chamamos de religião moral e religião que eu chamo de uma religião viva, ou seja, que é uma profunda transformação pelo poder do Evangelho em sua vida. Porque existem pessoas que vivem a religião de maneira moral. Ou seja, a moralidade é o conhecimento do que se deve fazer. Agora, religião cristã, religião viva, é o conhecimento de uma pessoa. Moralidade é o conhecimento de um código, de um dever. Religião é o conhecimento de Jesus Cristo. Quando eu falo religião aqui, eu falo de religião cristã. Não uma religião denominacional, mas uma vivência pessoal com Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, somente quando nós conhecemos Jesus Cristo é que nós somos capazes de fazer o que nós conhecemos. Ou seja, não é que num relacionamento com Jesus a gente não tem moral. Claro que a gente deve ter moral, a gente deve ter uma vida moral, a gente deve viver de acordo com princípios, com valores. No entanto, a gente tem que fugir de viver apenas com o conhecimento moral. Não, eu sei que adultério é errado, mas continua adulterando, olhando para as menininhas. Ou seja, o adultério é um conhecimento que todo mundo sabe que é errado. No entanto, a gente vive uma sociedade hoje que o adultério cada vez mais é buscado. Então, existe uma diferença, e aí a gente precisa entender que a gente pode viver uma religião apenas pela moralidade, mas isso não vai ser suficiente para nós vivermos o que Deus quer para nós. É isso, por exemplo, que o profeta Isaías, ele repreende o povo de Israel. Lá em Isaías 29, versículo 13 a 16, nos diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? E Deus continua através do profeta dizendo: vocês viram as coisas de cabeça para baixo, vocês invertem as coisas, é o que ele está dizendo assim, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro, ou seja, aquele que faz o vaso é igual ao vaso. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele não sabe nada? Tem muita gente que vive a sua religião de muitos bons princípios, de muita boa moral, mas infelizmente o seu coração não está naquilo que vive. E o âmago da questão que reside aqui nesse texto é algo muito simples. Hábitos revelam a intenção do coração. Aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, revela a intenção do nosso coração. O profeta Isaías exorta o povo com relação a essa questão. Ele diz: esse povo fala bonito, esse povo tem uma boa aparência, esse povo faz coisas que é impressionante, mas o seu coração é perverso. Existe uma busca, uma agenda oculta, buscam os seus próprios desejos e tentam esconder de Deus. Ou seja, os planos deles não têm nada a ver com os planos de Deus. Eles têm projetos que estão totalmente divorciados do propósito de Deus, da intenção de Deus para as suas vidas. E pior, eles acham que Deus não sabe de nada. Eles estão tentando se esconder do Senhor. É isso que o profeta está dizendo aqui. E meu querido, meu irmão, minha irmã,
Se você se converteu, se você de fato permitiu que Deus realize a obra de Cristo em sua vida, e você entendeu esse presente gracioso que Deus lhe deu através da cruz, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa entender que você precisa pegar a agenda da sua vida, colocar em cima da mesa e dizer: Senhor, faz agora tu a minha agenda, faz agora tu os meus hábitos. Tem muita gente que presta culto, mas está cheio de planos secretos, que desassocia a sua vida de fé da sua vida nominal, da sua vida cotidiana. Eles vivem um hábito de ir à igreja nos cultos, mas durante a semana isso nada implica em mudança. E é isso que a denúncia do profeta Isaías está dizendo. Eles estão vivendo de maneira mecânica. Queridos, quantas vezes a gente não faz as coisas também de maneira muito mecânica? Quantas vezes a gente não vai vivendo por viver, a gente não vai fazendo as coisas porque a gente faz? E aí nós precisamos entender que existem hábitos que nós realizamos que são padrões que nos foram colocados e que corre o perigo de nós praticarmos mecanicamente. A nossa igreja, é uma igreja que tem muita história, 500 anos de história. E muitos pais de uma fé viva ensinaram isso aos seus filhos. E ensinaram isso aos seus netos. Mas infelizmente muitas pessoas vivem a sua fé de maneira mecânica. Por quê? Porque aprenderam padrões que foram repetindo. E é isso que Deus está condenando o povo de Israel aqui, através do profeta Isaías. E Deus diz: eu não sou igual a vocês. Assim como o oleiro não é igual ao vaso de barro, eu estou acima, diz Deus. Vocês pensam que eu não sei de nada, que eu não vejo nada, mas eu estou vendo o coração de vocês. Por isso nós precisamos entender que de fato existe uma diferença entre viver uma religião apenas baseando-se na lei, na moralidade, nos princípios que são bons, mas isso não vai nos trazer nada. Porque se nós não nos relacionarmos com a pessoa de Cristo, eu posso saber a Bíblia de cor e salteado, e isso não vai ser suficiente para a minha salvação. Isso não vai ser suficiente para mim. A segunda coisa que a gente pode tirar desse texto de Romanos capítulo 7, que Paulo fala, é que decidir fazer algo está muito longe de fato fazê-lo. Existe uma frase que diz, que a distância da mente e do coração é uma distância muito longa. Ou seja, não é só agora eu vou fazer. A gente tem muito isso quando a gente decide emagrecer, A gente decide, a gente faz uma semana, 2 semanas, consegue fazer 1 mês, 2 meses, e daí já vai, Eu mesmo, eu comecei esse ano a correr, mas quando entrou a pandemia aí, a gente já entrou o inverno, já não está mais fazendo como deve fazer. Ou seja, existe uma grande distância entre decidir fazer e de fato fazê-lo. E há na natureza humana essa fraqueza. A vontade, ela se defronta com os atos, os problemas, as dificuldades, a oposição. Ou seja, quando a gente decide fazer alguma coisa, sempre vai aparecer alguma coisa, vai ter uma dificuldade, e a gente vai ter que ter força, porque senão a gente fracassa. E eu lembro de um episódio bíblico, e talvez você também se lembre. Uma vez um discípulo de Jesus, chamado Pedro, ele fez uma grande afirmação para Jesus. Ele diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Sabe quando Pedro disse isso? Quando Jesus disse para ele: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro diz: jamais, Senhor, eu nunca vou te negar. Eu vou morrer contigo, mas eu não negarei. E nós sabemos da história de Pedro, que ele de fato negou Jesus 3 vezes. Ou seja, existe uma longa distância. Decidir fazer algo não está muito
perto de fato de fazê-lo. Tem um homem que também é muito importante para a nossa denominação, chamado Martim Lutero, e Martim Lutero tem uma frase que eu acho digna de ser mencionada neste momento. Ele diz assim, que a vontade do ser humano é como um cavalo, sempre ágil, ativo, mas desgovernado, a não ser que um cavaleiro lhe indique a direção. Esse cavaleiro é Deus ou Satã, ou seja, o diabo, guiando a vontade ou em direção a Deus, ou para longe dele. Meus queridos, nós precisamos ser governados. Por isso que conhecimento não é sinônimo de vivência com Jesus. Nós precisamos permitir que Jesus guie a nossa vida. A vontade humana sem a fortaleza de Cristo está destinada a fracassar. E por último, olhando para esse texto, nós chegamos à conclusão de que o diagnóstico somente não basta. É preciso ter cura. Ou seja, a gente pode ir num médico, a gente pode ir lá, o médico pediu um raio-x, a gente viu que a gente tem um problema pelo raio-x, mas não adianta nada a gente chegar em casa, fazer um picadinho daquele raio-x, colocar uma água quente ali e tomar um chá de raio-x. Ou seja, o diagnóstico somente não basta, é preciso ter a cura. Paulo sabia com toda clareza que ele era mau, ele tinha o diagnóstico, ele sabia que a sua pessoa foi profundamente impactada, marcada pelo pecado, pela desconexão do ser humano com Deus, que as suas escolhas estavam profundamente enraizadas no pecado e que muitas vezes aquilo que ele deveria fazer ele não fazia e aquilo que ele não deveria fazer ele fazia. Tanto é que o que Paulo faz não é apenas ter o diagnóstico, mas ele encontra Cristo. Ele encontra Cristo. Por isso, não adianta a gente ter apenas o diagnóstico, a gente precisa ter a cura. A cura para mudar e moldar a nossa vida. Tem uma parábola de Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14, onde Jesus traz essa parábola e ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, era um religioso muito devoto da sua época, e o outro era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, considerado pecador pela sociedade, considerado traidor, porque ele era um trabalhador, ele era alguém que devotava a sua vida ao trabalho do Império Romano, que dominava o povo judeu. Então ele era visto como um traidor, como um pecador. E diz o texto, diz a parábola de Jesus, o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, e apontou o dedo então para aquele publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, longe. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus conclui dizendo: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado, ou seja, perdoado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, o fariseu da parábola possuía diversos hábitos admiráveis, como oração, jejum, dizimar, dava bom testemunho diante da sua comunidade, não roubando, não adulterando. Porém, a motivação para os seus hábitos era errada. Não era para glorificar a Deus, mas sim a autopromoção. O fariseu construía os seus hábitos religiosos sobre a areia do engano, da sua ótima performance moral. E o que Jesus diz: olha, quem foi perdoado, quem foi justificado, quem foi aceito por Deus, não foi aquele que vivia da sua moralidade, mas foi aquele que se reconheceu como pecador.
Eu lembro de um homem também, que talvez você conhece a história, chamado Zaqueu. Zaqueu é um exemplo de um homem que vivia hábitos ruins. Zaqueu também era um cobrador de impostos, e não só apenas um cobrador, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E naquela época, um cobrador de imposto, além de ser considerado pela sociedade uma pessoa pecadora, uma pessoa traidora, ele era também, normalmente, com sua grande maioria deles, eram pessoas que de fato roubavam, pessoas que de fato administravam o imposto recebido cobrado pelo Império Romano, e também dividiam e separavam partes para si. Era natural, era hábito entre os cobradores de impostos fazer isso. Mas um dia Jesus passou pela sua cidade, Jesus viu Zaqueu, Jesus olhou para ele e disse: olha, Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. E naquele encontro com Jesus, Zaqueu teve os seus hábitos mudados. Isso mudou a sua vida, isso transformou a sua vida, de maneira que ele teve hábitos diferentes. A Bíblia diz que ele decidiu devolver muito mais do que aquilo que ele tinha roubado. Ele decidiu ter uma vida diferente dali para frente. Naquele livro que eu citei no início da mensagem, O Poder do Hábito, o autor, ele fala sobre hábitos angulares. O que são hábitos angulares? Existe uma espécie de hierarquia entre muitos hábitos que uma pessoa desenvolve. E hábitos angulares são os mais importantes, ou seja, existem hábitos nossos que são de poucas importâncias, mas existem hábitos em nós que são, de fato, balizas, que são coisas que sustentam a nossa vida. E, segundo o autor, ele vai dizer que esses hábitos, eles influenciam hábitos menores. Por exemplo, um hábito de acordar cedo, para meditar, para ter o tempo da sua devoção, para fazer uma refeição saudável, para ler um livro, para praticar atividade física. Ou seja, é um hábito maior, mas que sustenta outros hábitos, que são hábitos angulares, segundo este autor. O que eu vejo? Por exemplo, Zaqueu, quando mudou a sua vida, ele mudou hábitos angulares. Hábitos que sustentavam a sua vida, que fez grandes mudanças em outras coisas que ele nunca provavelmente imaginou. A pergunta que talvez você esteja se fazendo é: o que tem a ver isso com o que nós queremos conversar? O que tem a ver isso com aquilo que a gente tem passado nesses dias? Eu coloquei como tema dessa pregação novos hábitos, ou dessa série, na verdade, né? Novos hábitos num tempo de novo normal. Hoje se fala, os especialistas estão falando que nós vamos começar a viver um novo normal. Ou seja, diante da pandemia, diante daquilo que a gente tem passado, algumas coisas vão mudar. Aquilo que a gente fazia antes, talvez a gente não vai fazer por um bom tempo. E aí tem algumas coisas que eu quero citar para você, que eu considero como coisas positivas nesse período, apesar de tudo que a gente tem passado nesse ano de 2020. A primeira coisa delas é que nós damos mais atenção às pequenas coisas e às pessoas. Ou seja, o Covid-19 e todas as outras coisas que nós temos passado, ele nos faz refletir, e a gente começa a dar atenção às pequenas coisas e às pessoas. Essa semana uma jovem veio aqui em casa e ela diz: nossa, como que eu sinto falta da juventude, e a gente só dá valor quando a gente perde. E é isso. Ou seja, esse momento a gente começa a refletir sobre as pequenas coisas que nos fazem falta e as pessoas que nos fazem falta, porque justamente a gente não está tendo. E eu acho que isso é positivo, essa reflexão. Ao mesmo tempo, eu considero uma coisa positiva, que nós também reconhecemos que existe
uma falta de controle sobre a vida. A nossa sociedade ela estava muito motivada por achar que estava tudo sob controle, né? Não existia mais doenças em si que afetavam um todo de uma população. E essa pandemia, ela nos lembra de que existe uma falta de controle sobre a vida. Nós não conseguimos controlar todas as situações da nossa vida. Ao mesmo tempo, eu tenho falado diversas vezes, desde o início dessa pandemia, que é uma oportunidade de nós refletirmos e de nós lembrarmos novamente que a igreja não é o templo onde frequentamos, mas a igreja somos nós. Ou seja, é importante ter o templo, é importante ter reunião, mas a igreja não parou. A igreja é eu e você, e essa igreja, ela não deve parar. Mas ao mesmo tempo, eu creio que existem algumas coisas que nós devemos botar atenção nesse período. A primeira delas que eu digo para você é: não murmure. Eu estou vendo muitas pessoas e muitos cristãos, muitos evangélicos, muitas pessoas, discípulos de Jesus, murmurando por esse tempo. Entenda que toda crise gera oportunidade. Portanto, se esforce por criar hábitos que glorifiquem a Deus. Eu escutei nesse tempo que esforço é igual tomar banho, né? A gente pode 10 anos estar se esforçando e de repente dizer: não, eu vou parar. Você imagina, né? A gente pode estar aí vários anos tomando banho todos os dias e a gente diz: não, eu vou parar. Em pouco tempo vai feder. Ou seja, o esforço é necessário. Ele precisa ser constante. E por isso que talvez nós tenhamos que olhar para esse momento e ver as oportunidades, e ver como a gente pode servir, como a gente pode viver a fé nesse momento e parar de murmurar. Outra coisa que eu acredito que nós devemos ter atenção é perceber a nossa rotina de culto a Deus. Se nós não criarmos uma rotina de culto familiar, se nós não criarmos uma rotina de culto esperando que a gente vai ir no culto quando as coisas normalizarem, queridos, nós vamos sofrer. Nós perderemos o hábito de cultuar a Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa que eu peço que você tenha muita atenção. Diferente de um culto presencial na nossa comunidade, o culto online, ele nos dá a possibilidade de nós estarmos vendo, mas sem nos, de fato, conectarmos com isso. A gente pode estar vendo o culto, assistindo o culto e lavando a louça. A gente não vai estar prestando atenção. E eu quero dizer para você que o culto online, o culto que a gente desenvolve, ele é tão importante, ele é tanto quanto igual ao da comunidade de maneira presencial. Ou seja, culto é culto. E a pergunta é: como você tem cultuado a Deus? E eu quero sugerir que durante o seu culto familiar, seja um tempo que você para, que você deixa Deus falar, que você deixe Deus conduzir a sua vida. É um momento importante para mim e para você. Ao mesmo tempo, verifique se o seu hábito ultimamente não está se tornando mecânico. Talvez essa crise que nós estamos vivendo, ela tem deflagrado também, que muitas vezes a gente participou na nossa comunidade de maneira mecânica. Ou agora nós estamos entrando numa rotina aí de alguns meses de culto online e a gente entra também de maneira muito mecânica com o passar do tempo. Ou seja, nós somos chamados a sair da zona de conforto e de fato vivemos o culto que Deus quer e que Deus merece. E por último, quero dizer para você também: cuidado. Não se isole. Reinvente a manutenção dos seus relacionamentos afetivos. E quando eu digo não se isole, não estou dizendo aqui que você deve sair do isolamento com relação à pandemia, mas que você reinvente a maneira como que você pode se relacionar com os outros. Reinvente a maneira como você pode estar se envolvendo com as pessoas.
né? Existem opções de internet, existem opções de pegar um telefone e ligar para a pessoa, de dizer, olha, eu se importo com você, estou sentindo sua falta. Reinvente isso, aproveite esse momento, saia do conforto, do hábito comum que você estava vivendo, da sua zona de conforto, e é isso que essa série ela quer falar. Ela quer falar desses novos hábitos que nós vamos criar nesse novo normal. E criar um novo hábito, é necessário sair da nossa zona de conforto. É necessário a gente de fato se dedicar, é necessário de fato um esforço diário. Por que eu falo disso também? Nós podemos passar por esse tempo e apenas assistir de longe e ver o que vai dar. Mas eu quero convidar você como membro dessa comunidade, como membro dessa paróquia, a se envolver. Queridos, a gente está vivendo num tempo muito diferente, um momento ímpar. E eu percebo que muitas vezes as pessoas estão somente assistindo. Queridos, a gente precisa de pessoas que se envolvam, que façam um trabalho com excelência com as crianças, contando uma história de maneira diferente do que era usual. Ou mesmo, a gente todos os dias, todas as semanas, a gente tenta se reinventar para não perder contato, para não perder os grupos, e a gente precisa de pessoas que se envolvam. Você da liderança, você jovem, esteja conosco, trabalhe conosco, esteja dando ideias, porque é dessa maneira que nós vamos superar e nós vamos encontrar novos hábitos no novo normal. Então, que Deus lhe abençoe e que Deus possa lhe capacitar, de maneira que você possa olhar para a sua vida e perceber os hábitos que glorificam a Deus e os hábitos que não glorificam. E ao mesmo tempo você pode dizer, Senhor, me ajude a viver hábitos que de fato impactem a minha vida e a vida de pessoas. E me use como instrumento teu nesse período, para que eu possa ser e fazer parte ainda mais do teu corpo. Então que Deus lhe abençoe. E eu quero convidar você a orar. Deus querido e Pai amado, Tu sabes o grande desafio que nós temos vivido nesses últimos tempos. E Tu sabes, Senhor, que a gente vive um momento muito delicado. Se não bastasse a pandemia, Senhor, são outras coisas que vão aparecendo nesse ano de 2020, momentos difíceis, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, a gente também passa por um momento de situação econômica delicado, a gente passa por um momento, Senhor, onde inverdades estão à tona, Senhor, e muitas vezes a gente não sabe para que lado a gente deve seguir, o que a gente deve pensar. E muitas vezes, Senhor, nós temos também chegado à conclusão, Senhor, que tem alguma coisa errada. E nós ansiamos, Senhor, a Tua volta. Por isso, Senhor, dá-nos como igreja a clareza, o discernimento necessário, mas ao mesmo tempo, Senhor, não nos faça acomodar nesse período de pandemia. Senhor, que novos hábitos sejam formados em nós, mas que sejam hábitos, Senhor, que são estruturas que nos permitem ficar de pé e passar por isso, e ao mesmo tempo, Senhor, Te glorificar no tempo em que a gente está vivendo. Pai querido e Deus amado, esteja de maneira muito especial conduzindo-nos e abençoando-nos, para que a gente possa, Senhor, viver e ser igreja, porque Deus, mesmo que os nossos templos estejam fechados, nós somos a Tua igreja e a Tua igreja não para. Usa-nos, portanto, como instrumentos e cria em nós o desejo, a vontade, o esforço de vivermos, Senhor, aquilo que Tu deseja para nós. Assim, portanto, nós lhe pedimos, em Teu nome, ó Jesus Cristo. Amém.
posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queridos, queremos desejar a todos um excelente domingo, né? Que Deus os abençoe. Esse mês de julho nós queremos ter uma coisa diferente na nossa paróquia. A gente decidiu na última reunião do presbitério paroquial ter um culto presencial. No entanto, ele não vai ser um culto dentro do templo, mas ele vai ser um culto no estilo drive-in, ou seja, nós queremos fazer no estacionamento das comunidades e ao mesmo tempo dentro dos carros. Nós vamos ter um equipamento, além das caixas de som, um equipamento que vai ser possível a pessoa conectar o seu som do carro, né, no som que nós vamos transmitir. Então a pessoa pode estar dentro do carro escutando e ao mesmo tempo também vão ter cadeiras, se a pessoa quer sentar e ficar escutando do lado de fora, também vai ser possível para as pessoas que não estão dentro do grupo de risco, por exemplo, né? Então, no próximo domingo, na comunidade Cerro Negro, dia 12, nós estaremos fazendo isso, e no outro domingo nós teremos o culto online, como a gente tem feito normalmente, e no último domingo do mês, se eu não me engano, dia 26, deixa eu confirmar aqui, isso, dia 26, nós teremos o culto na Bela Vista nessa mesma modalidade.
no estilo drive-in. Então, queremos ter a oportunidade de poder ver e rever as pessoas, porque para nós é importante também, né, ter esse olhar, esse ver, né, e ter essa experiência de um novo formato de culto a partir desse momento que a gente tem vivido, né? Como nós escutamos há pouco, são novos hábitos que nós vamos fazendo nesse novo normal. Então, queremos ter esse tipo de modalidade como uma experiência também em nossa paróquia, como uma experiência para nós. Então, se prepare no próximo domingo no Cerro Negro e no último domingo na comunidade da Bela Vista, ambos nos estacionamentos das comunidades. Demais avisos estão sendo noticiados também pelos grupos de WhatsApp, que você possa estar, então, atento a esses avisos. Esse mês nós vamos ter de novo uma live para as crianças, então fique atento para que você também possa estar permitindo que a sua criança ou também o seu neto, alguém que está ligado, o vizinho que tem a criança, também possa participar de uma live muito especial preparada para as crianças também, certo? Também a gente quer desejar, então, um ótimo domingo a todos. Nós tivemos um bom tempo de férias, né? Nós pegamos aí uma semana de férias, também foi muito especial, junto com meus pais, onde eles também estão em isolamento nesse período, né? E agora estamos de novo aí com as baterias cheias, as cargas cheias, para a gente continuar esse período de louvor a Deus, esse período de intensa oração, esse período de intensa busca pelo Senhor, e ao mesmo tempo também criando novos hábitos, novas rotinas, novas formas de fazer com que o Evangelho, que a palavra de Deus seja anunciada. Então, desejamos um feliz e abençoado domingo a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro online.